Fala, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo para mais uma live, seja muito bem-vinda para mais um Falando de Flauta. Esse quadro semanal, onde toda semana a gente conversa um pouco sobre flauta, eu trago uma aula gratuita, totalmente grátis, para a gente pegar esse momento para conversar um pouco sobre esse instrumento tão maravilhoso. E o tema da live de hoje é super especial, extremamente importante. Claro, toda semana eu aconselho que você não perca nenhuma live, mas o conteúdo da live de hoje é super importante, pode mudar a sua forma de tocar. Então, hoje a gente vai estar falando sobre som sujo, vai estar falando sobre limpeza do som e eu vou te contar como você pode tocar com o som limpo, afinado, cheio, eliminando de vez a sujeira e os resíduos na hora de tocar, que é o que muita gente quer, o que muito flautista quer. Perfeito? Estou vendo a galera entrando, seja bem-vindo, Alê, Lucas, olha o Oziel, meu parceiro de trabalho, meu amigo e companheiro. Tudo bom, pessoal? Mais um flautista aqui também. Perfeito, meu querido, seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar sobre som sujo, vai falar sobre sujeira na hora de tocar e eu vou te contar como que você pode tocar com esse som limpo, como você pode tirar essa sujeira do seu som. Antes disso, eu quero, quem estiver por aqui, já se apresenta, já conta pra mim de onde está falando e já conta pra mim se tem dificuldade na hora de tocar com som sujo, o que acontece. Porque esse é um problema que eu enfrentei durante muito tempo, muitos dos meus alunos enfrentam ou já enfrentaram e eu percebo que muitos flautistas patinam nisso e acabam desanimando por conta disso, tá certo? Olha, eu tenho dificuldade com som sujo, perfeito. A gente vai hoje eu vou passar para você um passo a passo, um método do que você precisa fazer baseado no que eu aplico nos meus estudos e com os meus alunos para trabalhar essa questão de sonoridade, para limpar cada vez mais o seu som. Perfeito, meu querido? Ah, mais uma coisa. Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis, e esse aqui é o Falando de Flauta. Então, caso você esteja assistindo o replay e não me conhece, ou está aqui pela primeira vez afinando comigo, eu tenho esse perfil aqui no Instagram, tenho um canal no YouTube, onde toda semana, todo dia na verdade tem conteúdo sobre flauta. E esse aqui é o Falando de Flauta, é uma live semanal, onde eu trago algum conteúdo, alguma aula relacionada ao universo da flauta, esse instrumento tão maravilhoso. Geralmente essas lives aconteciam às 8h05 da manhã, sexta-feira. Mas eu estou experimentando esse formato aqui, horário de almoço, intervalo de trabalho, estudo para muita gente, para ver se fica melhor. Se ficar melhor, a gente mantém nesse horário as nossas próximas lives. E vamos aproveitar para já falar direto de som sujo. Oi, Ricardo, meu querido, tudo bom? Então, pega a sua flauta, pega uma agenda, pega um caderno, pega papel e caneta, que hoje a gente vai ter muito conteúdo para falar. E já compartilhe essa live com aquele amigo flautista que precisa trabalhar a limpeza do som, tá bom? Que hoje o conteúdo vai ser valiosíssimo e você não pode perder. Então, quando a gente fala de som sujo, quando a gente fala de sujeira, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que um som sujo nem sempre é uma coisa ruim. E aí pode parecer um pouco estranho, pode parecer um pouco contra-intuitivo, pode parecer uma coisa que não faz muito sentido. Afinal, se a gente quer eliminar o som sujo, essa sujeira deve ser uma coisa ruim. Mas nem sempre vai ser uma coisa ruim na hora de tocar e nem sempre vai ser algo que você precisa evitar na hora de tocar. Como assim? Quando a gente fala de flauta, quando a gente fala de instrumentos, na verdade, existe uma coisa chamada timbre, que é uma propriedade básica da música, de qualquer instrumento musical. Esse timbre é o que vai determinar a forma como o seu som é projetado, a forma como o seu som soa, a forma como ele vai ser produzido e escutado pelas outras pessoas. E esse timbre, dependendo de instrumento para instrumento, pode ser diferente. Por exemplo, comparando flauta e um clarinete, a gente tem que a flauta tem um timbre mais brilhante, mais agudo, mais doce, enquanto o clarinete tem um timbre mais denso, mais escuro, um pouco mais frio de repente, por conta do estilo de sonoridade dos instrumentos. E de flautista para flautista a gente também vai ter variação de timbre. Então, vão existir flautistas que vão tocar com aquele som limpo, cristalino, que a gente escuta, parece uma porcelana, não tem nenhum resquício de sujeira. Assim como vão ter flautistas que vão tocar com um timbre que eu não gosto nem de chamar de sujo, mas que a gente considera um timbre esfumaçado. É um timbre que tem um pouquinho mais de sobra de ar, que a gente consegue chutar esse do ar saindo no instrumento, e não é um timbre errado, não é uma forma errada de tocar. A gente tem, inclusive, grandes flautistas que tocam desse jeito. Álvaro Casqueira, Toninho Carrasqueira tocava desse jeito, Altamiro Carrilho, grande flautista,
durante uma época da sua vida tocou em algumas apresentações com esse timbre um pouquinho mais esfumaçado, um pouquinho mais nebuloso, então não é uma coisa errada. Agora, tocar com timbre sujo nem sempre vai ser uma coisa errada, então a sujeira não é uma coisa ruim. Seu som não precisa ser limpo, mas existe uma coisa que eu defendo, que eu acredito e que eu bato o pé dizendo com certeza que seu som precisa ser, ele precisa ser controlado. Então pode ser que você prefira tocar com som limpo. Perfeito, você vai atrás de tocar com esse som limpo, vai atrás de tocar com esse som cristalino, com uma porcelana que não tem nenhum resquício de ar. Mas entenda o que você está fazendo. Assim como se quiser tocar com um timbre um pouco mais esfumaçado, um pouco mais sujo, pode tocar, mas entenda o que você está fazendo. Não use isso como uma muleta, de falar, já que timbre esfumaçado é bom, eu vou tocar desse jeito. E aí toca desafinado, toca sem projeção, toca sem controle do que está fazendo, não consegue tocar agudo, não consegue tocar grave por conta disso. Ou então querer tocar só com som limpo e não entender o que está fazendo, achar que música que toca com som sujo é uma coisa ruim, quando na verdade não é. E, então, por exemplo, falando dessa questão de timbre, quando a gente fala sobre tocar flauta, sobre timbres na hora de tocar, eu posso tocar de duas formas principais. A gente pode tocar com um timbre que pode ser considerado um pouco mais limpo, por exemplo, que a gente tem menos resíduo de ar, ou eu posso tocar com um timbre um pouco mais esfumaçado, vamos dizer assim, que algumas pessoas considerariam um timbre um pouco mais sujo. Olha, eu vou tocar os dois, um depois do outro, e você me diz se você percebeu a diferença. Primeiro mais limpo, depois mais sujo. Eu posso tocar com esses dois timbres de qualquer maneira, sem estar tocando errado necessariamente. E o que é que vai definir se eu toco um ou outro? O contexto. Vão ter músicas que vão pedir uma sonoridade um pouco mais limpa, um pouco mais suja e o seu próprio gosto. Vão ter flautistas que vão querer tocar com som um pouco mais limpo e tá tudo bem. Assim como vão ter flautistas que vão querer tocar com som um pouco mais sujo e tá tudo bem da mesma forma. Eu, por exemplo, prefiro tocar com um timbre mais limpo. Eu acho mais agradável, me sinto mais confortável tocando, mas o que eu quero dizer acima de tudo, antes da gente começar até mesmo um assunto técnico, você precisa ter controle do seu som para tocar das duas formas. E nenhuma nem outra é mais certa. Vai depender de contexto, vai depender do seu gosto e do que fica melhor para você, tá bom? Olha o Lucas falando que tem muita dificuldade quando toca, que sai bastante saliva. Então existem algumas coisas que podem estar fazendo essa salivação acontecer. Primeiro é a embocadura, que ou não está muito estruturada ou está desajustada para você. E aí a gente faz tanta tensão na hora de tocar que o lábio acaba cedendo. É tanta pressão que a gente faz que a gente não consegue suportar essa pressão. E uma coisa muito comum de acontecer é a gente estar tocando e o lábio fazer essa movimentação e a gente se cospe, baba todo, entra na flauta. Então a primeira coisa é trabalhar a embocadura e a segunda é trabalhar resistência na hora de tocar. Que à medida que a gente vai cansando, a embocadura vai desajustando mesmo, principalmente em regiões maiores, mais agudas. Então você vai fazendo exercício de embocadura. Tem um episódio do Falando de Flauta, inclusive, vou ver se tem como deixar por aqui, que eu falo só sobre embocadura e como você pode encontrar sua embocadura ideal. Então pode ser um episódio bacana para você dar uma conferida, porque a embocadura vai ser a base disso. É a base do seu som. Então a gente precisa de uma embocadura bem ajustada para conseguir tocar com conforto. Então provavelmente essa salivação, se não for uma coisa natural para você, pode ser por conta da embocadura. Mas aí varia muito, eu precisaria ouvir você tocando e ver você tocando para conferir, mas grande parte das vezes é a embocadura. A embocadura cansa, porque a gente está tensionando tanto e aí isso acontece. Ou a gente tensiona a garganta, começa a fazer um vocalize. Geralmente essas duas coisas são indicativos de tensão e desconforto, tá bom? Então agora que a gente falou sobre som sujo e som limpo, a gente vai entrar agora na prática, no conteúdo técnico, para você entender como você pode fazer para controlar o seu som. Você não vai aprender a limpar ele, você vai aprender a controlar. E entendendo como controla, você vai entendendo o que você precisa fazer para limpar ou para sujar, dependendo da sua necessidade. E para isso eu separei 3 tópicos. Inclusive, Lucas, fica aqui na live que o último tópico vai falar justamente sobre embocadura.
Então eu passo algum exercício, vou explicar sobre embocadura e pode ser que muita coisa sirva para você. Então, ó, 3 coisas, 3 passos que você precisa para começar a ter mais controle do seu som. Ter mais controle daquilo que você faz. Primeiro, entender a direção do ar. Segundo, entender a quantidade de ar. E terceiro, entender a embocadura. Começando do começo, começando com a direção errada do ar, é muito importante que você entenda a direção que você precisa soprar. Porque se você não entende a direção que você precisa soprar no instrumento, fica muito difícil até mesmo produzir som. Porque o que acontece? A flauta é esse lindo pedaço de cano, esse lindo pedaço de lata que a gente toca, e ela fica embaixo da passagem do ar. A flauta não fica aqui na frente, a gente não tem nenhuma palheta, a flauta é um instrumento de embocadura livre. Então, a gente sopra no nada, no vazio, no universo cósmico para poder produzir som. Então, é muito importante que a gente entenda a direção que a gente tem que soprar, dependendo da região que a gente toca. Porque se a gente sopra numa direção errada, primeiro, o som não sai, ou então ele sai muito sujo, sai desagradável, sai desafinado, sem controle. Então, provavelmente já deve ter acontecido com você em algum momento de tentar tocar e o som sair desse jeito, esse som que não está nem na primeira oitava nem na segunda e está meio indeciso em cima do muro. Isso acontece por direção errada do ar. A primeira coisa que você vai precisar se atentar é soprar dentro da flauta. Para isso, você vai soprar para baixo. E existe um exercício que eu acho maravilhoso para isso, que você vai precisar só da palma da sua mão. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar a palma da sua mão e vai colocar na frente do seu rosto. Vai soprar no meio da mão e depois você vai aos poucos descendo a mira, como se você estivesse calibrando uma válvula. Vai descendo essa mira sem mexer o rosto, sem picaretagem, sem roubar, eu tô vendo. Vai soprar aí. E por que é importante você ficar com a mão? Para você sentir esse ar indo para o seu rosto. Então, ó, indo para sua mão, perdão. Então, ó. Essa movimentação aqui é extremamente importante. É uma movimentação que eu passo para todos os meus alunos. Todos os alunos das mentorias particulares aprendem isso, porque sem isso a gente não consegue tocar flauta. Então, você vai fazer esse exercício da mira. Depois, você vai pegar só o bocal da flauta, vai colocar embaixo do seu lábio inferior, como se você fosse tocar, e vai soprar. Pode acontecer do som sair limpo assim, mas vamos simular, vamos dizer que ele saiu sujo. Ou nem saiu. O que você vai fazer? Você vai lentamente mudando o foco que você sopra, a direção, e girando o bocal. Muito pouco. Não é para girar loucamente assim. Gira muito, 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 muito pouco. Então, até você achar o ponto em que o som fica limpo. Achou esse ponto? Mantém. Não para por nada. Então, de novo. Ó, eu vou virar de lado para você perceber como eu fico procurando essa posição para soprar. Olha, preste atenção aqui no meu queixo. Só isso já vai ajudar a limpar, assim, 70% do seu som. 70% a 80%. Porque 70% a 80% da limpeza do seu som é pura direção do ar. Se você está tocando com um som muito sujo, desafinado, sem constância, muito provavelmente você está soprando na direção errada. Então faça esses 2 exercícios, primeiro com a palma da mão, depois com o bocal e por último com a flauta, para você entender como a direção que você sopra afeta no seu som. Porque isso é o mais importante. Uma vez que você entende isso, não tem quem faça você desaprender e você consegue ter mais liberdade e autonomia para trabalhar os diferentes timbres do instrumento. Ah, e uma dica muito boa para esse estudo, estou fazendo live, estou aqui com o celular, então eu estou me vendo, mas é muito importante que você faça esse estudo com espelho. Espelho ou câmera do celular para você ver a movimentação acontecendo
e para você ter certeza de que você não está tensionando. Porque às vezes a gente quer mudar a direção do ar e a gente, em vez de movimentar assim, movimenta assim. Então fica fazendo um monte de careta com o rosto. Mantém a embocadura estruturada, mantém ela firme, muda só o ângulo. Desse jeito. Quem já soprou em garrafa de vidro, já experimentou tocar em garrafa de vidro, vai pegar isso aqui de letra e a gente tem que soprar para baixo para tocar nessas garrafas. Então, e a mesma coisa com a flauta, tá certo? Então, esse é o primeiro passo, entender a direção do ar. Se você está com som desafinado, está com som sem projeção, sem clareza, sem limpeza, sem controle, provavelmente você está soprando na direção errada. Segunda coisa é quantidade errada de ar na hora de tocar. A flauta é feita toda em cima de quantidade, direção e velocidade de ar. Então, se a gente sopra numa quantidade errada, o nosso som, por mais que a gente esteja soprando na direção certa, ele vai ficar sujo, ele vai ficar desafinado, vai perder brilho, vai perder clareza. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou tocando uma nota Sol e eu começo a soprar demais. Eu começo a escutar um ruído, como se tivesse uma ventania passando um ventilador ligado, proveniente justamente porque eu estou soprando demais. O ar que está entrando já não tem mais espaço. Então, se eu não faço nada para controlar isso, o meu som vai ficar sujo. E se eu sopro um pouquinho mais, eu entro em outro problema. Ó. A nota vai para a oitava seguinte. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade de ar que a gente toca. Você precisa fazer um balanço do ar que entra para o ar que sai na flauta. Então, fazer esse balanço, fazer esse equilíbrio para que não entre ar de mais e nem ar de menos. Como é que você faz isso? Pega uma nota qualquer, pode ser com bocal, pode ser com a flauta montada, toca essa nota e vai aumentando a quantidade de ar aos poucos, até chegar no seu limite. Chegou no seu limite, desce um degrau e toca numa região confortável para você. Que aos poucos você vai entendendo quanto você tem que soprar para trabalhar essa questão da sua sonoridade e limpeza. E aí, com o tempo, você vai tendo mais autonomia e confiança para balancear os dois. Então, você vai aprender a controlar ao mesmo tempo a direção e a quantidade, para ter certeza de que você vai tocar com som limpo o tempo inteiro. Ou um som sujo, caso seja isso que você queira, certo? Então, tá dando para entender? O que vocês estão achando do conteúdo até agora, flautista? Conta para mim se deu para esclarecer, se você aprendeu alguma coisa nova. Se tem alguma dúvida sobre som limpo, som sujo e sonoridade na hora de tocar, que a gente está entrando no nosso terceiro e último passo para você trabalhar, para ter um som mais limpo, um som mais controlado na flauta. Então a gente está chegando na reta final, mas fica aqui comigo que esse último passo eu ouso dizer que é o mais importante de todos. Sem esse aqui a gente não consegue fazer o primeiro e nem o segundo, tá certo? Então, a terceira coisa, o terceiro e último passo para a gente trabalhar essa questão de limpeza e controle do som é embocadura. E para quem não sabe, embocadura é a estrutura da sua forma de tocar. Eu quero que você pense na embocadura como se fosse um muro, uma parede de tijolo, a fundação de uma casa. Embocadura é a fundação do seu som. Ela é a forma como os músculos do seu rosto vão ficar na hora de tocar e, dependendo da sua embocadura, você pode ter um resultado sonoro positivo ou negativo. Então, embocadura basicamente é essa posição do seu rosto na hora de tocar. E essa embocadura é super importante porque ela é a base do seu som. Sem uma boa embocadura a gente não consegue tocar. E a embocadura vai variar de flautista para flautista. Por isso eu tenho um episódio de uma live falando de flauta só sobre embocadura. Vou ver se eu consigo deixar por aqui, mas se não conseguir, dá uma fuçada no meu perfil, que vai ter esse episódio onde eu ensino você o que é a embocadura ideal e como você faz para construir ela. Mas de antemão, o que seria uma embocadura ideal? Uma embocadura ideal é uma forma de tocar onde você respeita a constituição natural do seu corpo. Por quê? Muitas coisas vão variar de flautista para flautista. Tamanho dos lábios, grossura,
tamanho dos dentes, posição dos dentes, tamanho da mandíbula, do queixo. Então vão ter pessoas que têm lábio mais carnudo, mais fino, dentes maiores, dentes menores, dentes mais espaçados ou menos espaçados, e tudo isso vai influenciar na sua embocadura e na produção do seu som. Por isso é tão importante você trabalhar para construir uma embocadura ideal, e por isso que, por exemplo, sempre que um aluno novo vem ter aula comigo nos meus planos individuais, as primeiras coisas que a gente faz são trabalhar embocadura e construção de embocadura, porque é preciso entender como o seu corpo funciona, é preciso entender como a estrutura corporal funciona para que você consiga tocar da melhor maneira possível e produzir o melhor som possível com sua constituição física atual, com sua capacidade atual. Por isso, a gente faz esse trabalho de embocadura, onde eu construo, junto com esses alunos, a embocadura ideal de cada um. E a gente vai trabalhando para reforçar aos poucos. Então, embocadura ideal é isso. E ela é importante justamente por ser a base do som. E, quando a gente fala sobre embocadura, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. A embocadura, ela não pode ser nem relaxada demais e nem tensa demais. Ela precisa ser justamente um equilíbrio. Olha o Caio comentando, o conteúdo está muito bom. Que bom, meu querido. Única dúvida é, marca de flauta interfere no som? Sim, vai interferir. Mas aí já entra um aviso importante, eu vou falar para você agora, para tudo, preste atenção, que marca de flauta vai interferir na sonoridade, mas isso não quer dizer que você não consiga tocar com qualquer flauta. Pelo menos é o meu ponto de vista pessoal, minha opinião sincera e pessoal. Vão ter flautas, o que acontece? Vão ter flautas que, pela produção, pelo estilo de produção, composição do material, espessura das paredes internas da flauta, qualidade do material, vão te dar mais facilidade de tocar algumas coisas, ou vão tornar um pouco mais fácil de produzir som. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo me fazer um pouco mais claro. Flautas de modelos iniciantes, geralmente elas são produzidas e são feitas para você conseguir produzir um som de uma maneira mais fácil. Então você não precisa de tanto ar, não precisa de tanto controle, não precisa de um ajuste tão fino para produzir som, justamente por ser um modelo iniciante. À medida que a gente vai subindo de nível, é necessário que você faça uma troca para uma flauta um pouco mais intermediária, caso você queira seguir evoluindo, porque chega um ponto que essas flautas não conseguem acompanhar você. E existem ajustes que a gente tenta fazer na nossa sonoridade que qualquer flauta não consegue fazer de forma tão simples e prática. Não quer dizer que você não consiga. Você consegue, estudando da maneira certa, tirar uma boa sonoridade em qualquer flauta. Mas vão ter flautas que, dependendo do material, vão ter um timbre um pouco mais doce, um pouco mais agudo, um pouco mais sujo, um pouco mais escuro. Vão te dar mais facilidade de tocar nos graves, vão te dar mais facilidade de tocar nos agudos. De flauta para flauta tem algumas notas que são um pouco mais desafinadas, que precisam de um pouco mais de controle de domínio. Então é como o carro. Não sei se tem alguém aqui que já dirige, mas cada carro é diferente. Vai ter um jeito diferente de tocar e vai ter um jeito diferente de ser. Mesma coisa com flauta. Cada flauta vai ter uma sonoridade diferente. Marca de flauta, eu não diria que a marca interfere no som, mas a qualidade da flauta vai interferir. E é uma coisa para levar em consideração. Mas, assim, são ajustes que, a princípio, num primeiro momento, para quem está começando, eu nem indicaria que você se preocupasse, caso você esteja começando. Porque o principal foco agora é, se você está começando, é ter uma flauta que permita que você consiga tocar, que esteja bem regulado, esteja bem ajustado, esteja com a manutenção em dia. E caso você esteja num passo maior, que você sinta que o seu instrumento atual está te limitando, está te travando, a primeira coisa que eu aconselharia era você entrar em contato com o professor, ter um acompanhamento, para ele verificar se para o seu estado atual não seria necessário uma flauta diferente, uma flauta de repente de uma qualidade melhor, ou um bocal de qualidade melhor, e você ir fazendo esse upgrade aos poucos. Mas basicamente vai ser isso. Não seria necessariamente a marca, seria a qualidade, que está de certa forma relacionada à marca, mas a gente tenta separar um pouco as coisas. Recentemente eu coloquei aparelho e perdi minha embocadura, estou treinando tudo zero. Sim, inclusive a galera que usa aparelho, eu nunca usei, mas tem alguns amigos que já utilizaram. Quando a gente usa aparelho, a gente perde a nossa embocadura, porque nossa constituição dentária vai mudando, nossa estrutura aqui do rosto vai mudando. Então, não quer dizer que você não consiga tocar, mas a gente dá uns passos para trás e precisa entender de novo como fazer esse processo de produção do som. Por isso que é maravilhoso que você esteja aqui assistindo esse conteúdo. Então, depois vai me contando como vai ficando esse processo, que eu vou querer saber, até porque eu nunca passei por isso. Tenho muita curiosidade de entender como funciona. Então, recapitulando.
Primeiro passo, entender a direção certa para soprar, e eu passei alguns exercícios para você fazer isso. Segunda coisa, entender a quantidade de ar na hora de soprar, e eu também passei exercício para você fazer isso. Então você faz esse balanço, direção e quantidade. E o terceiro e último passo é tocar com a embocadura ideal, tocar com uma embocadura ajustada. Por quê? A embocadura ela vai trabalhar diretamente no controle do seu som, do controle do seu ar na realidade. Então, se a gente está com uma embocadura que não está bacana, que não está legal, você não vai conseguir ajustar a direção e não vai conseguir ajustar a quantidade. Quando eu falo de uma embocadura não muito legal, do que eu falo? A gente tem que evitar dois extremos: tensionar demais e relaxar demais. E quando eu falo tensionar demais, é você tocar, por exemplo, com esse tipo de embocadura. Vamos imaginar que eu vou me preparar para tocar e... Deu para perceber? Olha, presta atenção no meu rosto. Naturalmente ele é assim. Agora eu vou começar a tocar. O que eu estou fazendo aqui, eu estou esticando. É como se eu estivesse assim. E por que isso é prejudicial? Primeiro, porque a gente está tensionando. Isso daqui não é uma embocadura que você consegue sustentar por um longo período de tempo. Porque a gente está cansando, a gente está forçando. A gente está fazendo uma posição que não é natural para o nosso rosto. E eu perco totalmente o meu controle do ar. Seja direção e quantidade. Então, não sei se você conseguiu perceber, mas o som sujou muito quando eu fiz essa embocadura. Isso porque eu toquei na região grave. Vamos experimentar tocar na região média. Agora, ó, eu vou tocar a mesma coisa com a minha embocadura ideal. O som ganha mais brilho, ganha mais sonoridade, ganha mais peso, mais projeção, fica mais afinado, mais cheio, mais bonito. E eu estou tocando super confortável. Aqui eu posso tocar a tarde inteira desse jeito, que eu vou estar tranquilo. Com a outra embocadura, eu não conseguiria tocar 10 minutos. Então, essa é uma coisa que a gente tem que evitar, tensões. Então, para isso, você vai fazer um exercício que eu gosto de chamar de um exercício de amor próprio. Você vai olhar para o seu rosto no espelho e vai entender como você fica. Como é o seu rosto. Então, para e se analisa. Depois, você vai fazer o seguinte. Ainda de frente para o espelho, você vai pegar o seu dedo e colocar aqui embaixo, como se fosse a flauta. Presta atenção como o seu rosto fica na hora de tocar. Com o dedo aqui embaixo. Agora você vai respirar e vai soprar sem tensionar e nem mexer o seu rosto. Não muda muita coisa. O mais relaxado possível. Por fim, você vai pegar o bocal e vai fazer isso com o bocal, tentando produzir som. Isso vai ajudar você a encontrar uma embocadura um pouco mais relaxada, um pouco mais ideal para você. Toma cuidado para não ficar relaxado, respirar aí. Mantenha sempre o relaxamento. Perfeito? Então, fez isso. A segunda coisa, o segundo erro que a gente tem que evitar é tocar com uma embocadura relaxada demais. Tensão em excesso é prejudicial, mas relaxamento também. Na hora de tocar, a gente não tem tensão, mas a gente vai ter esforço. Então, por exemplo, eu não consigo tocar com uma embocadura em que eu não tenho uma mínima estrutura. Eu desmonto todo o rosto. Então, grande parte do desafio da embocadura é encontrar esse equilíbrio, onde você não tensiona, mas você também não fica super relaxado. A gente tem um esforço. E esse esforço, você vai precisar procurar, vai precisar pesquisar, vai precisar encontrar para entender como fica, onde fica para você. E por isso que é tão importante ter um acompanhamento nesse processo. Porque um acompanhamento especializado, um professor, é quem vai ajudar você a entender se esse equilíbrio ele fica mais em cima, mais embaixo, bem no meio, se você precisa soprar de uma forma diferente, se precisa soprar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. E eu trago um relato pessoal de um aluno meu, um mentorado meu, das minhas mentorias particulares, que era o César. O César entrou comigo para ter aula e a gente tinha muita dificuldade na região grave. Tinha muita dificuldade para tocar na região grave. Fazer exercício de sonoridade, via, e a gente não conseguia tocar, ele não conseguia tocar na região grave com conforto. Até que em algumas aulas, parando para
prestar atenção, parando para perceber como era a constituição do rosto dele, eu percebi que quando ele tocava, ele tinha uma tendência natural do rosto dele de fazer isso daqui. O lábio superior dele vinha mais para baixo, naturalmente. Com isso, ele soprava mais para baixo do que ele precisaria. Então, entendendo isso, a gente conseguiu fazer alguns exercícios, conseguiu trabalhar e estudar, de modo que ele reajustou a embocadura dele, reajustou a forma de alinhar a flauta, justamente para conseguir tocar da melhor maneira possível para ele. Então a gente precisou fazer um ajuste, ele tocou de uma forma diferente, que seria a minha forma de tocar, por exemplo, mas conseguiu tocar essas notas. E isso é uma coisa que, estudando sozinho, estudando sem acompanhamento, de repente ele poderia passar meses, até mesmo anos, sem conseguir resolver, ficar frustrado, desistir do instrumento, não conseguir tocar. Mas a gente conseguiu resolver de forma simples, de forma prática, de forma tranquila, e por isso que é tão importante que você tenha um acompanhamento do seu lado. Eu passei esses 3 passos aqui, eles vão ajudar você a ter um norte, eles vão ajudar você a entender que você pode começar a fazer, corrigir algumas coisas, ajudar nos seus processos de estudo, mas eles não substituem o acompanhamento de um professor, tá bom? Então, só recapitulando, entendemos primeiro que um som sujo nem sempre é uma coisa ruim, que você precisa ter um som controlado em vez disso, e entendemos que existem 3 passos para você controlar melhor o seu som. Primeiro, entender a direção que você sopra. Segundo, entender a quantidade de ar que você vai soprar. E terceiro, entender como a sua embocadura é estruturada. Entender como você pode fazer esse processo de embocadura. Caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, escreve aqui que a gente já está finalizando a live, já está entrando nos últimos instantes dela, mas antes da gente sair dela, eu tenho um convite para fazer para você. Tenho uma oportunidade, na verdade. Se você está começando do zero, se está meio perdido no instrumento, ou então já toca há algum tempo, quer seguir melhorando, quer seguir evoluindo, mas não sabe por onde começar, caiu de paraquedas nessa live, me acompanha, gosta da minha forma de ensinar, gosta da forma como eu penso, da minha filosofia, e agora, entendendo o meu método, se identificou com ele e quer estudar comigo, eu tenho 2 planos que um deles vai ser perfeito para você. Primeiro, caso você esteja começando do zero, eu tenho um curso online chamado Flauta Elementar, onde você vai aprender a tocar do zero a sua primeira música em até 2 meses. Nesse curso você vai aprender os princípios básicos por trás da flauta. Então você vai entender como respirar, como produzir som, flexibilidade, como fazer articulação, como montar e desmontar o seu instrumento, tudo que você precisa fazer para aprender flauta, sem precisar estudar o dia inteiro, sem precisar de um monte de métodos, um monte de exercícios que não servem para nada e de forma leve, descomplicada e, mais importante de tudo, no seu ritmo. Além disso, você tem meu acompanhamento por 1 ano, tem acesso a materiais de apoio, gravações e playback, basicamente tudo o que você precisa fazer para aprender a tocar de forma leve e descomplicada. Segundo, caso você já esteja um passo além disso, já está um nível acima e quer evoluir com mais agilidade, mais rapidez, eu tenho para você o convite da minha mentoria personalizada, onde você tem encontros comigo 1 vez por semana. São encontros ao vivo, onde eu consigo ver você tocando, consigo tirar suas dúvidas em tempo real, consigo planejar cada aula para ser o mais personalizado e adaptado para você. Então você tem acesso a cronograma personalizado, gravações das suas aulas, materiais e métodos próprios, além de todo esse acompanhamento para você realmente dar esse passo e essa caminhada mais rápida nos seus estudos. Se você se sentiu chamado por algum desses 2, no link na minha bio você vai ter acesso aos 2, tanto ao curso Flauta Elementar, como também essa mentoria personalizada, para você fazer a aplicação e, mais importante, para você ter mais informações. Mas qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, pode me mandar um direct, pode conversar comigo, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, que o meu compromisso é em ver você tocando feliz, tocando bem, e eu tenho certeza que eu posso ajudar você nisso, tá bom? Então, essa live vai ficando por aqui. Vou dispensar vocês agora, a gente já ficou muito tempo falando. Para quem está assistindo ao vivo, para quem ficou até o final, meus parabéns, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela dedicação. Coloquem em prática isso que foi falado e me contem depois como foi. Para os flautistas que estão vendo no replay, coloque em prática e me conta nos comentários aqui o que é que você achou do conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, se você aprendeu alguma coisa nova ou se tem alguma dúvida ainda. E para quem saiu, mas não pôde ficar o tempo inteiro, obrigado pela participação. A gente vai se falando aqui pelo Instagram durante a semana, vou postando conteúdo todo dia por aqui, mostrando rotina de estudos, de trabalho e da minha vida.
E a gente se vê na próxima semana, no próximo Falando de Flauta. Muito obrigado, boa tarde, boa sexta-feira, bom final de semana e bons estudos. A gente vai se falando. Tchau, tchau, flautista!